Irmãos, existe uma história que em uma cidade, numa província, havia um sábio. E esse sábio, ele ajudava muitos jovens aconselhando e instruindo as pessoas a tomarem boas decisões. Até que um dia um jovem, incomodado com esse sábio, disse consigo mesmo: eu vou tentar provar esse sábio. Eu vou tentar armar uma para ele, para provar que ele não é tão sábio assim. Um belo dia esse sábio estava dando as instruções na praça da cidade, aconselhando os jovens sobre as suas perguntas, sobre os seus conselhos, até que esse jovem, incomodado com esse sábio, ele teve uma ideia. Ele disse: eu vou pegar um pássaro e vou colocar na minha mão e vou no meio dessa praça fazer uma pergunta para o sábio. E se eu vou perguntar para esse sábio: sábio, se eu vou perguntar para ele se o pássaro está vivo ou se o pássaro estará morto. Se eu perguntar para ele se o pássaro está vivo ou morto, e ele falar que o pássaro está vivo, eu esmago ele na minha mão. E se ele falar que o pássaro está morto, eu abro simplesmente a mão e deixo esse pássaro voar. E não vai ter como ele se safar dessa, não vai ter como ele dar uma resposta sábia diante dessa pergunta. Ele, pensando nisso, ele foi nesse dia, conseguiu apanhar um pássaro e fez essa pergunta para o sábio na frente de todo mundo. E perguntou com o pássaro na mão: sábio, eu estou com um pássaro na mão e eu gostaria de saber se esse pássaro está vivo ou se ele está morto. E o sábio sabiamente respondeu: o poder da vida dele está nas suas mãos. Dito dessa história, que talvez vocês já ouviram em algum momento, história tão simples, né? Mas tão profunda no sentido de como aquele senhor era realmente sábio. Ele já imaginou como aquele jovem poderia estar querendo pegar ele, e ele já presume isso, e ele já fala: o poder da vida desse pássaro está na sua mão. E aquele jovem não consegue realmente desbancar aquele sábio. E aquele sábio, ele sabia que ele estava pensando nisso, né? Se ele falasse que estivesse vivo, ele mataria. Se ele falasse que estivesse morto, ele simplesmente abriria a mão e ele voaria. Mas é justamente o que reflete as nossas vidas. O poder da vida e da nossa morte está nas nossas mãos. Assim como esse jovem ele tinha esse poder de decidir a vida de um pássaro, nós temos com as nossas decisões a capacidade de decidir se nós vamos viver ou se nós vamos morrer. Olha só, essa decisão é nossa. Você sabia que você tem na sua mão a capacidade de decidir se você vai esmagar você ou se você simplesmente vai abrir a mão e deixar você voar para a vida? E essa capacidade de decisão e de escolha é sua. De você simplesmente se esmagar ou de simplesmente você viver, voar por aí. Essa decisão, ela é sua, ela é nossa. Nós temos essa capacidade de decidir. Por isso o tema dessa pregação dessa noite é o poder da decisão. A decisão é a coisa mais poderosa que existe para a espécie humana. A espécie humana, ela é poderosa pelo simples fato dela ter a oportunidade de decidir. É justamente isso que o ser humano ele tem diferente, que diverge de qualquer outra criatura: o poder de decidir. Porque nós temos esse poder, Márcio, justamente porque o homem ele é justamente criado à imagem e semelhança de Deus. O homem ele é a única figura que ele é criado com um atributo de Deus, a imagem e semelhança de Deus. Ele é o único ser na infinita bondade e misericórdia de Deus. Deus ele cria o homem para compartilhar da sua glória, experimentar a sua glória, e para ele desfrutar da glória de Deus, como Deus é glorioso, como Deus ele é autossuficiente na sua glória. Ele cria um ser à sua imagem e semelhança. Mas para esse ser experimentar essa glória na imagem e semelhança de Deus, esse homem ele precisava ser como Deus, parecido com Deus, a imagem de Deus, porque
Porque se ele fosse experimentar a glória de Deus, ele deveria ser um ser semelhante a Deus, porque a glória é de Deus, e ele queria fazer um ser tão glorioso como ele, que pudesse experimentar essa glória. E essa glória, ela só é capaz do homem acessar da forma como Deus acessa. Essa glória santa de Deus, agora na cabeça de Deus, na mente de Deus, ela é compartilhada com a humanidade. E isso só é possível porque o homem é a imagem e semelhança de Deus. E para isso, para o homem ser cravado, para o homem ser autenticado à imagem e semelhança de Deus, o homem teria que ter a capacidade de decidir. A capacidade de decisão do homem é o que autentica o homem ser a imagem e semelhança de Deus. Um Deus criativo, um Deus criador, que decide fazer as coisas, ele decide fazer a humanidade. E dessa forma, o homem teria que ter esse mesmo atributo, um homem criativo, porque ele é feito de uma criatura que criou ele, um ser criador que cria uma criatura criativa, o homem. E por isso que o homem ele tem essa capacidade de decisões, ele é a imagem e semelhança de Deus. E justamente por o homem ser a imagem e semelhança de Deus, um dos atributos de Deus que permite que o homem acesse essa glória é justamente o amor. E por Deus ser amor, justamente por ele ter criado o homem, por amor, ele cria o homem para experimentar e ele emprestar a sua glória. O homem também ele nasce com essa mesma capacidade de atributo, de acessar esse sentimento, de acessar essa decisão de amar. E por isso o homem, na imagem e semelhança de Deus, ele tem a capacidade de querer ou não amar a Deus, porque ele é criado à imagem e semelhança de Deus. E o homem, ele passa a ter a capacidade, a decisão de ele querer ou não amar a Deus. Porque se Deus fosse criar um homem à imagem e semelhança de Deus, e o homem não tivesse a capacidade de escolher amar ou não a Deus, o homem ele não seria a imagem e semelhança de Deus. O homem seria qualquer outra coisa inanimada, um robô, uma árvore, um animal, mas não. O homem ele nasce, ele é criado com a capacidade de escolher ou não amar a Deus, justamente por ele ser criado com um atributo semelhante de Deus, o atributo do amor, um atributo de escolha, um atributo de decisão. O homem ele tem esse poder de decidir a todo momento. Foi isso que acontece justamente com Adão e Eva. Adão e Eva, ele é criado à imagem e semelhança de Deus. Deus dá o melhor para eles. Ele compartilha a glória de Deus com Adão e Eva, porém ele fala: Adão e Eva, vocês comem livremente de todas as árvores, mas a árvore do jardim do Éden, no meio do jardim do Éden, do conhecimento do bem e do mal dela não comerás. A árvore do jardim do Éden, ela é justamente uma figura poderosa, e ela autentica justamente a capacidade do homem poder decidir. Porque se em algum momento alguém pode pensar, por que Deus de fato, e por que raios que Deus tinha que deixar aquela árvore lá? Por que Deus deixou aquela árvore do conhecimento do bem e do mal? Por que Deus dá o acesso e Deus dá a oportunidade do homem tropeçar e trombar? Opa, eu estou aqui na árvore do jardim do Éden, do conhecimento do bem e do mal, deixa eu pegar essa fruta. Por que Deus deixa essa árvore ali? E é justamente a figura dessa árvore que ela autentica quem nós somos. A figura da árvore do conhecimento do bem e do mal é a figura que autentica a sua capacidade de ser a imagem e semelhança de Deus. Porque se não houvesse a figura da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não seria a imagem e semelhança de Deus. Se não tivesse uma árvore igual ela, que fosse capaz de você escolher comer do fruto dela ou não, nós não poderíamos decidir se nós queremos ou não estar com Deus. Nós seríamos uma criatura forçada, robotizada e programada para amar a
mas isso não seria imagem e semelhança de Deus. Isso seria um ser robotizado. Mas quando nós temos poder de decidir, assim como Deus tem poder de decisões, o homem é a imagem e semelhança de Deus, a árvore da vida precisava estar lá. Assim como hoje na nossa vida, nós sempre temos as nossas árvores da vida. Nós podemos sempre escolher comer do fruto ou não comer do fruto. Nós somos seres decisores a todo momento. A todo momento nós temos capacidade de escolhermos. Nós temos capacidade de decidirmos. Você tem capacidade até de decidir quais pensamentos você pode acessar. Você escolhe quais pensamentos você quer que fique na sua mente ou não. Esse pensamento eu não quero, tira. Esse eu quero que ele cresça. Eu quero que ele seja, que ele aumente. Você tem essa capacidade. Por mais que você possa pensar, não, mas os pensamentos vêm sem eu controlar. Existia um pastor que ele falava justamente isso, que os urubus eles podem até rodar nas suas cabeças, mas ele pousar na sua cabeça, quem decide isso é você. O urubu ele pode estar passando por aqui, mas ele passar, ele rodear, ele sentar e parar, e ele ficar ali sentado na sua cabeça, quem decide é você. Nós temos a capacidade de decidir a todo momento. O homem ele foi criado com esse poder de decisão. O homem ele é poderoso, porque ele é a imagem e semelhança de Deus, e ele é tão poderoso que ele é capaz de escolher o destino dele, se ele vai viver e se ele vai morrer. Esse poder de decisão Deus dá para nós. Ele dá para os homens. Você decide. A árvore do conhecimento do bem e do mal está ali. Contudo, não come, porque se você comer, você vai morrer. Mas Deus não tira o acesso a ela. Deus não tira ela dos olhares dos homens. Deus deixa lá. Porque é a capacidade do homem decidir o que ele quer da vida. E é justamente isso que acontece com a gente. A gente nós sempre temos a capacidade de escolher o que nós queremos, o caminho que nós queremos traçar para a vida. Nós temos a capacidade de termos a rédea espiritual das nossas vidas. Nós não temos a capacidade de controlar as circunstâncias. Nós não temos a capacidade de controlar as situações. Mas para onde nós queremos irmos espiritualmente, nós temos a capacidade de escolha. Essa capacidade é do homem. E sempre foi assim. O homem sempre teve que fazer boas escolhas ou más escolhas. Sempre foi assim na vida da humanidade. Sempre. Na vida de Adão e Eva. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Adão e Eva decidiram comer. Mas Jesus, na sua infinita misericórdia, Deus, na sua infinita misericórdia, em Jesus permite que nós possamos escolher novamente se nós queremos continuar mortos ou revivermos em Jesus Cristo. Por isso diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é esse caminho decisório, é esse caminho que nós podemos decidir agora por nós mesmos, para onde nós queremos ir. Nós não precisamos ficar sentados e falar, poxa vida, Adão decidiu por mim, eu estou morto. Mas você pode a qualquer momento na vida decidir, não, eu quero a vida, eu quero Jesus. Assim como Abraão decidiu. Abraão, saia do meio da sua parentela, saia do meio do seu pai e da sua mãe, pega a sua esposa e vai para a terra para onde eu falarei para você ir, a terra de Canaã. Saia do meio de Ur dos Caldeus e passa pelo meio do deserto de Parã e vai até a terra de Canaã, uma terra que eu te mostrarei, onde você vai viver, onde mana leite e mel. Abraão vai para lá, uma terra que Abraão nunca tinha visto falar, que Abraão nunca tinha ido, e agora pela uma voz de um ser de Deus, pela fé, ele tem que pegar a família dele, passar no deserto e decidir ir até Canaã. E Abraão poderia talvez ter falado não, mas talvez ele não teria sido o Abraão, não teria sido Abraão, o pai de muitas nações, onde até hoje o próprio Jesus, ele menciona o nome de Abraão. Havia um rico e havia Lázaro.
Lázaro, o mendigo, ele morre, e ele vai para os céus, e o rico fica do lado do inferno, e o rico olha o pai Abraão e diz: pai Abraão. Até Jesus menciona o nome de Abraão. Até hoje, os povos, independente da sua crença, tem como Abraão o principal pai da fé de quase todas as religiões de hoje. Ele poderia ter falado, ele poderia ter decidido: não, eu não vou. Talvez Deus poderia ter forçado ele de alguma forma, não sei, assim como ele forçou Jonas. Ou talvez não, poderia ter usado outra pessoa, mas talvez não seria o Abraão que nós conhecemos. Talvez Abraão poderia ter ficado ali na terra de Ur do Caldeus, vivendo com a sua parentela, idólatra, não ter conhecido a oportunidade de ter sido o pai das nações do povo de Deus. Assim como aconteceu com Moisés. Moisés, ele foi instruído para viver como um povo, o povo de Israel. Ele ouvia as histórias da sua mãe, que o povo dele era abençoado, e que de alguma forma Deus livraria o povo dele do Egito, da escravização do Egito. E Moisés, ouvindo essa história ali quando ele era jovem e adolescente, ele decidiu precipitar a história, ele decidiu pelas suas próprias mãos livrar o povo do Egito. E aí nessa decisão ele mata um egípcio, e com a sua decisão ele atrasa 40 anos da sua vida. Ele tem que fugir do Egito, onde ele vivia ali no regaço da família do faraó, pela sua decisão precipitada, e tentar resolver as coisas com as suas próprias mãos. Ele vai para o deserto de Midian e fica ali por 40 anos. Conhece a Zípora, tem os seus filhos, um deles o Gerson. Mas em algum momento Deus fala: Moisés, Moisés, tira a sandália, porque essa terra é santa, e vai e volta para a terra do Egito, porque eu farei através de você uma libertação do meu povo, porque as orações dele chegaram até mim. E Moisés pergunta: não, é melhor não, eu não falo muito bem, deixa para lá, aquele povo lá, você não sabe, é difícil. Deus fala: vai. Ele fala: tá bom, eu vou. Moisés poderia ter decidido: não, eu não vou. E Moisés decide ir, e ele liberta o povo do Egito. E por anos e anos, profetas e profetas, eles mencionam o nome de Moisés. E o povo de Israel foi libertado através de Moisés, que abriu o Mar Vermelho. Vários profetas, vários povos conheciam o povo de Israel pelo Moisés. Ah, você é do povo de Israel, do profeta de Moisés que abriu o Mar Vermelho. Eles conheciam Israel por Moisés. E Moisés poderia ter decidido, assim como o próprio José do Egito poderia ter tomado más decisões, mas não, ele decidiu tomar boas decisões. Lembra de José do Egito, onde ele decide honrar o pai dele, ele decide ser um bom filho, e mesmo sendo um bom filho, ele é perseguido por isso, mas mesmo assim ele sustenta isso. E ele é vendido como escravo, e ele decide fazer tudo bem feito. Não importa se ele está no regaço com o pai dele, se ele está num lugar como escravo, ele decide fazer tudo bem feito. Nós podemos decidir fazer tudo bem feito a todo momento. É uma questão de decisão. Não importa o lugar onde José estava, ele fazia as coisas bem feitas. Ele era fiel, mesmo na casa dele, com os irmãos dele, na rica fazenda de Jacó, com 12 irmãos, ou lá como escravo, servindo a Potifar. Ele decide ser um bom servo, ele decide ser fiel, ele decide não praticar imoralidade, e mesmo assim ele é perseguido por tomar boas decisões, e mesmo assim ele continua tomando boas decisões, mesmo preso. Ele decide ser o melhor funcionário da cadeia. Talvez ele tinha a sua cela a mais organizada, a mais limpa, talvez era o que acordava mais cedo, talvez é o que fazia as coisas melhor. Nós podemos decidir, nós fazemos as coisas melhores em qualquer circunstância, não importa numa igreja grande, uma igreja pequena, numa casa grande, numa cidade pequena. Você decide, você pode tomar boas decisões a todo momento, a decisão é sempre sua. E José do Egito, ele decide tomar boas decisões até que ele se torna o governador do Egito. E por aí vai, nós poderíamos estar citando várias e várias pessoas da Bíblia que tomaram boas decisões. Várias e várias. Mas a questão, Márcio, é que nós temos o poder de decidir. E nós somos os protagonistas
protagonista das nossas vidas espirituais. A capacidade de decisão da sua vida espiritual, ela depende somente de você. Por mais que você instrua, você aconselha e você faça o máximo de ensinamentos e de conselhos para a Gigi, no fato, um dia quem vai decidir a vida espiritual da Gigi vai ser ela mesma. Não tem como. Cada um escolhe a sua decisão. Cada um toma a sua decisão espiritual. E nós devemos tomar boas decisões. Deus espera que nós tomemos boas decisões. No livro de Neemias, eu encorajo você a abrir no livro de Neemias, capítulo 8. Nós vamos ver um exemplo disso, de um povo tomando boa decisão. No livro de Neemias, capítulo 8, ele diz assim, a partir do verso 1. Neemias, capítulo 8. Em chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro de Moisés, olha aqui, da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como mulheres, e de todos que eram capazes de entender que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. E leu o livro diante da praça que está à fronteira, à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres que podiam entender. E todo o povo tinha ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras e o escriba estavam num púlpito de madeira, que fizera para aquele fim. Estava em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Semá, Anaías, Urias, Ilquias e Maceias. E à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Messulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesuá, Bani, Serabias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maceias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã e Pelaías, os levitas, ensinava o povo a lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro da lei de Deus claramente, dando explicações, e de maneira que entendesse que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram, este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não pranteeis nem chorareis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais, ide, comei carne gordas, tomai e bebei bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada, preparando para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo, calai-vos, porque este dia é santo, e não estejai contristados. Então todo o povo foi a comer e a beber e enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. E aqui a lição que nós tiramos é que após nós ouvirmos umas instruções de Deus, nós precisamos decidir bem. O que houve aqui foi uma reconstrução de um povo que reconstruiu uma cidade, e após eles levantarem os muros,
eles decidiram agora se levantar espiritualmente. E após tudo estar resolvido, o povo decide: vamos trazer o livro da lei, o livro que instrui, o que está escrito nas instruções de Deus. E eles trazem esse livro e eles começam a ouvir as instruções que estavam nesse livro. Várias e várias instruções. Ao pé que eles ficaram da manhã, da relva da manhã até o meio-dia, ouvindo a palavra de Deus. Você vê que como era tamanha o desejo, né, daquele povo ouvir a palavra de Deus. 4, 5, 6 horas ouvindo instruções acerca da lei de Moisés. Foi isso que aconteceu nesse dia. Um sacerdote começa num púlpito parecido com esse, talvez numa altura parecida com essa, começa a falar as instruções da palavra de Deus. Nós podemos pegar alguns pontos no versículo 2. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens quanto de mulheres, e todos eram capazes de entender. Ele repete isso no versículo 3. E ele leu o livro diante da praça que está à fronteira da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres que podiam entender. E ele repete de novo agora no verso 8. Leram no livro, na lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. E um capítulo é mencionado 3 vezes a capacidade de um povo de entender a palavra de Deus. E a pergunta que eu faço para vocês é: nós somos capazes de entender a palavra de Deus? Nós temos faculdades mentais claras para nós entendermos o que Deus quer das nossas vidas? Se você se intitula e você se enquadra dentro de um público, de uma classe que é capaz de ouvir a palavra de Deus e entender, nós podemos dizer que nós somos parecidos com esse povo. Nós temos um aspecto muito parecido do que eles passaram. Nós somos expostos à palavra de Deus, dia após dia, semana após semana, anos após anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos talvez você esteja ouvindo a palavra de Deus, instruções que você é capaz de entender, instruções que você é capaz de assimilar o que Deus quer falar conosco. Assim como esse povo decidiu ouvir as instruções e claramente ele explicava. E muitas vezes nas nossas vidas nós somos expostos como esse povo. Muitas vezes nas nossas vidas nós temos a palavra de Deus explicada claramente, explícita para nós. E a própria palavra de Deus, ela cita que tais homens são indesculpáveis, pois os atributos visíveis e invisíveis de Deus são percebidos por toda a criação. E por que será que muitas vezes, mesmo nós entendendo, mesmo nós estamos expostos à palavra de Deus, nós não tomamos boas decisões? Essa é a questão que está acontecendo aqui. Pessoas, elas são indesculpáveis, assim como Adão e Eva teve a instrução: come livremente de toda a árvore do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. E a questão muitas vezes não é a instrução que falta, mas é a capacidade de decisão. Muitas vezes nós temos a instrução, nós temos o entendimento, nós temos a palavra de Deus. O que nós não temos é a assertividade de decisão, porque nós não queremos decidir. Você decide querer amar a Deus, você decide Deus querer ser verdadeiro, ser real na sua vida, você decide Deus ser empolgado para você. É uma questão de decisão. Muitas vezes a gente decide que Deus não vai ser empolgado e nós não decidimos que Deus, Ele é um Deus verdadeiro nas nossas vidas. Nós decidimos muitas vezes, anos após anos, estar exposto à palavra de Deus, mas não termos um Deus como o nosso Deus. Ele não é o Deus que manda nas nossas decisões. E é isso que nós precisamos ter, esse cuidado, que nós somos expostos dia após dia à palavra de Deus. Mas como que estão as nossas decisões? É isso que aconteceu. Nós precisamos entender que muitas vezes nós temos um privilégio de entender a palavra de Deus. Nós temos pessoas na nossa vida, nós temos um país livre, nós temos pastores que passaram nas nossas vidas, nós temos uma igreja que Deus cuida, que Deus preserva com todos os desafios, com todas as dificuldades. Deus na sua
imensa misericórdia, Ele preserva a igreja dele para que você possa fazer parte, para que você possa ouvir a palavra de Deus. E muitas vezes a gente decide não participar da igreja de Jesus. Nós decidimos, eu não quero. Haja visto o que muitas vezes acontece nas nossas vidas. E muitas vezes nós decidimos, realmente, tendo a Bíblia, tendo a palavra de Deus, tendo a exposição da palavra de Deus e entendendo muitas vezes a palavra de Deus, porque nós temos pessoas que vão lá, ensinam, mostram, falam, conversam, domingo de manhã, domingo de noite, quarta-feira, e é por esse caminho, e é por aquele caminho, e vai por esse caminho. Nós temos esse privilégio de entender o que Deus quer por nossas vidas. A questão é, se nós vamos decidir, nós queremos ou não. Esse poder de decisão é seu. O privilégio nós temos pastor, nós temos muitas vezes filhos que nos admoestam, nós temos muitas vezes pais que nos ajudam, muitas vezes nós temos um irmão que repreende, que aconselha, não deixa disso, não vai por esse caminho não. Muitas vezes os irmãos tentam, um irmão, outro irmão, aí vem o terceiro irmão, fala a mesma coisa. Nós temos esse cuidado dentro da igreja, de pessoas querendo, olha irmão, acorda, não é isso não, é a palavra de Deus, vamos para a palavra de Deus. Assim como esse povo tinha diante da palavra da lei de Deus, a exposição do Evangelho. A pergunta é, como que você recebe a instrução de Deus? Como? Como que você tem recebido as instruções que chegam até você? Através da meditação, através da palavra de Deus, através da pregação, através dos conselhos, através das conversas, através do que você lê na Bíblia. Como que você tem recebido a instrução de Deus? Você tem recebido com alegria? Você tem recebido como importante? Você tem recebido como verdadeira? Você tem recebido isso como santo, as instruções de Deus e o mais? O que você tem feito com essas instruções que você tem recebido de Deus? Quais decisões que você tem tomado acerca da palavra de Deus? Decisão. O que você decidiu ontem acerca da palavra de Deus? O que você decidiu essa semana acerca da palavra de Deus, do que a palavra de Deus versus as decisões das suas atitudes? O que você fez com essas instruções essa semana? Para a lição, porque o que passou pouco importa. Agora a pergunta é, o que você vai fazer com as instruções de Deus agora, amanhã? O que você ouve da palavra de Deus? O que você entende da palavra de Deus? Porque a Bíblia diz que esse povo leu o livro da lei claramente, dando explicações de maneira que entendesse. A questão não é se você somente entende, é o que você faz. E Deus dá todas as ferramentas possíveis para que a gente possa entender claramente a palavra dele. E se você não entende, se não ficou claro, se muitas vezes você lê a palavra, Deus dá uma igreja para você e Deus dá ferramentas para que você possa abrir os seus olhos diante das instruções que Deus tem para você. Uma delas, Michel, uma dessas ferramentas que Deus deixa para a sua igreja é o conselho. Um conselho que muitas vezes ele não é muito bem visto pela sociedade, pelo próprio interesse do inimigo. Ele pegar uma ferramenta que Deus criou e ele pega essa ferramenta de Deus e ele fala, conselho não é bom, porque se fosse bom, não dava, mentira. E aí o inimigo ele cria essa narrativa e joga para a humanidade. Conselho não é bom. Vou te dar um conselho, eu sei que conselho não é bom, porque se fosse bom, eu não dava, mentira. E aí a Bíblia ela fala outra coisa sobre o conselho, uma outra ferramenta para você ter explicações claras acerca do que Deus quer para você. E a questão de conselhos é uma das ferramentas que nós devemos acessar, porque o próprio Deus pede para nós acessarmos essa ferramenta. Olha só o que diz em Provérbios, capítulo 12. Eu tenho uma dúvida, eu não sei o que Deus quer da minha vida. Olha o que Deus fala sobre essa dúvida que você tem. A Bíblia diz que o povo de lá com Neemias, o povo de Israel, buscou claramente entender o que Deus
estava dizendo através do livro da lei. Mas para um momento na sua vida você ficar com dúvida, olha o que Deus diz sobre conselhos no livro de Provérbios, capítulo 12, versículo 15. O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto. Ou seja, o que Deus está querendo dizer, aquelas pessoas que acreditam que elas estão certas ao seu próprio entendimento, à sua própria opinião, é uma pessoa insensata. Já viu aquela pessoa que falou, na minha opinião, eu acho que nós deveríamos, porque eu acho que é assim. Eu penso que na minha opinião, Deus fala assim, o caminho do insensato. Deus chama essa pessoa que acha alguma coisa, que ela pensa, aquela pessoa soberba. Não, porque comigo é assim, aqui em casa é assim. Aqui é assim, na minha vida, eu faço desse jeito. Aos próprios olhos, pessoa soberba, pessoa que não orgulhosa, ou seja, não quer ouvir o que Deus tem para falar, porque Deus fala dessa outra pessoa, mas o sábio dá ouvido aos conselhos. A pessoa insensata aos próprios olhos parece reta. Deus ele chama essa pessoa de insensata, assim como Eva foi uma insensata. Eva foi uma insensata. Vendo que a fruta parecia boa e agradável aos olhos e boa para ter discernimento, foi lá e a comeu e deu ao seu marido. Uma insensata, Eva. Uma mulher insensata. Vendo, eu acho que é legal, mas o que Deus fala para Eva? Não coma, não vá, não faça. E Eva vendo, a pessoa, Deus, ele classifica essa pessoa que aos seus próprios olhos acha que é bom, versus o que Deus fala o que deve ser feito, como uma pessoa insensata. Por isso que nós devemos entender que não importa a nossa opinião, não importa o que eu acho, o que o Wildner Santana acha, o que o pastor Wildner acha, mas não importa o que a Bíblia diz sobre as nossas instruções que nós recebemos, e as nossas decisões não devem ser baseadas no que eu estou vendo, o que eu estou pensando, o que eu estou achando, mas o que Deus está falando, porque esse achismo e essa visão aos meus próprios olhos foi a ruína da humanidade, foi a causa dos seus problemas. Foi uma pessoa aos seus próprios olhos achar que ela poderia decidir. Por isso, mas o sábio dá ouvido aos conselhos. Por isso, assim como a Bíblia diz, semelhantemente, vós jovens, sujeitai-vos aos anciões, e cada um sujeitai-vos uns aos outros, com humildade, pois Deus resiste aos soberbos, mas dá graças humildes. Está vendo como que a gente pode receber instrução? A gente decide se a gente vai gravar a palavra de Deus ou não, até nós temos esse poder. Por isso que é importante nós sabermos que é importante nós gravarmos a palavra de Deus, que ela nos salva disso. Ela nos salva dessa bucha. Será que eu estou sendo soberbo ou não? Porque semelhante mesmo, vós jovens, sujeitai-vos aos anciões, pois Deus resiste aos soberbos. Deus está falando que nós jovens, não somente jovens, mas você que talvez falta um pouco de entendimento da palavra de Deus, tem um pouco de dúvida acerca do que Deus quer da sua vida, Ele fala, sujeitai-vos aos anciãos. Os anciões não são somente pessoas velhas, não são somente pessoas que têm um tempo de igreja, mas são pessoas que têm maturidade na fé. Ele fala para os jovens se apoiarem nessas pessoas, se aconselharem nessas pessoas, pessoas que provaram várias vezes a capacidade de serem maduras. Essas pessoas são anciões da igreja. Quando Moisés ele ia falar com os anciões, ele ia falar com as pessoas sábias, as pessoas, os anciões do povo de Israel. Não tem a ver com pessoas com a sua idade, mas a capacidade de você olhar para as pessoas que já provaram e passaram várias vezes por provas e provaram a sua maturidade cristã, a sua maturidade espiritual. Essas pessoas, elas devem ser dignas de nós buscarmos conselhos com elas. Pessoas maduras na fé.
que provaram várias vezes o quanto elas amam a Deus, o quanto elas são capacitadas para produzir bons frutos. Por isso, semelhantemente, vós jovens, sujeitai-vos aos anciões. E é isso que nós devemos fazer. Um pouco parecido também é descrito no livro de Provérbios capítulo 15, um pouquinho para frente, agora no versículo 22. Ele diz assim, Provérbios 15, 22, só passar uma folha, 2 folhas no máximo para frente. Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas os muitos conselheiros há bom êxito. Ou seja, muitas vezes os projetos fracassam porque não tem conselho. Projeto de casamento, projeto de família, projeto de empresa, projeto de igreja, não dá certo porque não tem conselho, não tem pergunta. O filho não se aconselha: papai, e essa esposa, essa menina, o senhor viu com uma boa namorada? Papai, e esse menino, o que o senhor acha? Você acha que eu devo namorar com ele? Fracasso, filhos sofrem. Por isso nós devemos ensinar os nossos filhos, os nossos netos, a se aconselharem e buscarem instrução para tomar boas decisões. Não deixar os nossos filhos à deriva. Você quer deixar o filho à deriva? Você quer deixar o seu filho chateado? Você quer deixar o seu filho irritado? É você não dar instrução para ele. A Bíblia diz: pais, não irritei os vossos filhos, mas admoestá-lo no Senhor e disciplinai na palavra do Senhor. Disciplinar, mostrar. Filhos gostam de instruções, eles amam serem cuidados. O ser humano gosta de instrução, e que os projetos muitas vezes falham. Por isso não deixe os seus irmãos sem instruções. Está vendo que o seu irmão está indo para um abismo, está vendo que uma família está indo para um abismo, alguém está tomando uma decisão errada versus a instrução de Deus? Discipline, aconselhe, pois muitas vezes por falta de conselho fracassam os projetos. Está aqui, onde não há conselho, fracassam os projetos, mas dos muitos conselheiros há bom êxito. Pergunte: o que você acha? O que você acha disso? O que você acha daquilo? Quantas vezes você se aconselhou nessa semana? Quantas vezes você ligou para um irmão maduro, para um pastor, para um pai, para um avô maduro e se aconselhou? Quantas vezes você se aconselhou as suas decisões na palavra de Deus? Quantas vezes você se aconselhou antes de tomar uma decisão nessa semana, de um pensamento que estava vindo, de alguma ação que você ia fazer, de algo que você comprou essa semana, e você olhou para a Bíblia, leu, buscou a instrução, orou e se aconselhou? A Bíblia diz que o ideal é uma multidão de conselhos. Ler a Bíblia, orar, perguntar para Deus, perguntar para pessoas maduras, e quanto mais multidão de conselhos, mais você vê a palavra de Deus. E muitas vezes a gente quer forçar a porta. Aí Deus está falando com a gente. Deus fala: vai por esse caminho. Ah, mas vai doer. Vai por esse caminho. Ah, mas vou ter prejuízo. Vai por esse caminho. Mas Deus só fala para ir. E a gente só fica aos nossos olhos. Os nossos olhos que parece que não é esse caminho. É esse caminho talvez. E a gente decide, sem pegar caminhos que lá na frente podem fracassar. Pode fracassar o projeto da educação do seu filho, pode fracassar o projeto do seu casamento, pode fracassar o projeto da sua igreja, pode fracassar o projeto do que for, só porque a gente não decide tomar boas decisões em cima de conselhos, em cima da palavra de Deus. Quantas vezes você se aconselhou nesse mês? Quantas vezes você conversou com seu irmão nesse ano? Por isso que a nossa igreja, a igreja de Jesus, ela tem que ser uma igreja viva. Ela tem que ser uma igreja verdadeira. Nós devemos chegar aqui no culto de oração e realmente falar o que acontece conosco. Olha, essa semana não está legal. E quanto mais nós falamos, mais nós nos aconselhamos, mais nós nos abrimos para as pessoas nos conhecerem e nos ajudarem. Muitas vezes eu não consigo ajudar o seu Reinaldo, eu não consigo ajudar o Michel, porque eu não conheço. Eu não estou próximo. Quantas vezes você se aconselhou? Quantas cozinhas de casas que estão aqui que você conhece?
Você conhece a cozinha da casa do Márcio? Você conhece a cozinha da casa da tia Lourdinha? Você conhece a cozinha da Clarice? Como que você conhece a Clarice? Como que você conhece o tio? Sendo que você não sabe nem qual é a cozinha da casa do tio. Se não tiver a cozinha, não tem intimidade. Às vezes a gente não tem intimidade com ninguém. Se não tiver a cozinha, não é a sala não, é a cozinha. Se você não leva seu irmão lá na cozinha, que a Gabi conhece talvez a cozinha da Clarice, mas quem conhece a cozinha do Michel? Não tem intimidade, não tem multidão de conselhos, não tem como a gente se ajudar e a gente vai se fracassando nos projetos da vida só porque nós não pegamos o irmão e nos levamos lá na cozinha, igual nós tivemos um belo amanhã na cozinha da Carla Canuto com o seu Rubens. Agora eu conheço o seu Rubens, agora eu sei quem o Rubens é, mas até semana passada eu não sabia. É isso, na multidão de conselhos, como que a gente vai fazer os nossos projetos terem bom ânimo, terem bom êxito? Se eu não conheço a cozinha da Ana Carla, como é que a Ana Carla Roque vai ser ajudada? Pelo irmão, pela irmã? Como? Como que nós vamos ter bom êxito, Márcio? Como? Fala para mim, como que nós vamos ter bom êxito no nosso projeto? Se a gente não tem multidão de conselhos. Às vezes os nossos conselhos dessa igreja, sabe quem é? O vizinho do lado, o amigo de trabalho, a prima, que nem é prima de sangue, mas não tem nada a ver com o irmão de espírito. A tia que é tia de sangue, mas não tem nada a ver com o que Deus fala de família, não tem nada a ver com o que Deus fala de irmandade. Aqui está a irmandade, aqui está o povo, aqui está a família de Deus, e aqui nós devemos nos fortalecer, aqui nós devemos buscar conselhos, e nós nos ajudarmos e ouvirmos a palavra de Deus, e juntos nós andarmos na palavra de Deus. Irmão, eu acho que a palavra de Deus está falando isso daqui. Vamos andar junto nesse caminho? É disso que a Bíblia diz. É disso que a palavra de Deus diz. Ela dá segurança para nós. Provérbios capítulo 11, versículo 14 diz assim: não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. E a gente não acessa essa arma de segurança, e o povo todo cai, uma família cai, uma igreja cai, uma nação cai, porque não tem sábia direção. Mas na multidão de conselheiros há segurança. Você quer segurança para a sua família, para a vida dos seus filhos, para a vida da sua igreja? Se aconselhe, busque conselho, busque instrução para você tomar boas decisões. Busque a palavra de Deus. Muitas vezes nós não temos bom projeto, nós não temos bom êxito, porque nós não perguntamos, nós não buscamos a direção. Irmãos, vamos buscar direção na palavra de Deus para esse problema seu? Vamos lá na minha casa tal dia, vamos ver o que Deus diz sobre isso, o que Deus espera que nós decidimos. Muitas vezes nós devemos ajudar, assim como esses levitas ajudaram o povo de Israel. O povo de Israel pediu: traga o livro para a gente descobrir. Rapidamente Esdras foi lá, buscou o livro, ficou a manhã inteira lendo o livro, em cima do púlpito. Neemias ficou também instruindo, os levitas também saíram espalhando, claramente instruindo todos os povos, todas as mulheres, homens e todos que eram capazes de entender o livro. Nós devemos ter essa disposição com os levitas. Não é só cantar. O levita não é o que vem aqui e só canta. Eu sou levita do Senhor, eu toco violão. Já viu igrejas falando isso? Ministério levítico. Mas o levita é o que cuida. O levita é o que vai lá, igual Neemias, e fala: e aí, você entendeu a palavra de Deus? É como se fosse hoje o levita, é aquele que falasse: irmão, por que você não está indo no Sebac? Entender claramente a palavra, as instruções de Deus. É um levita de hoje. Nós somos esse levita de hoje. E Michel? E aí, Michel? Lembra lá das mensagens que eu mando às vezes? Fica entre você, vou falar baixinho. Mas você não responde. É um levita. É um levita. E aí, quanto que você tem feito isso com o irmão? O Michel é maduro o suficiente para usar ele como exemplo para a glória de Deus. Porque ele está aqui hoje. Mas quantas pessoas poderiam estar aqui hoje? Mandamos uma mensagem hoje.
pessoas que poderiam estar aqui, a gente poderia estar orando, que a gente poderia estar fazendo jus ao logo do IT. Aqui, ó, IT. Esses levitas fizeram isso, trabalharam para o povo e foram lá. E aí, você entendeu a palavra de Deus? Está entendendo? Aqui, ó. Lembra disso? Eles fizeram isso. E muitas vezes nós devemos amar a palavra de Deus. Em livro do 2 Timóteo, capítulo 3, ele diz exatamente isso. No livro de Timóteo, capítulo 3, no versículo 16, ele diz assim: 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16: toda a Escritura, ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Olha só, gente. Olha só, eu vou ler de novo de propósito. Toda a Escritura, ela é inspirada por Deus, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Gente, irmãos, nós podemos fazer boas decisões a todo momento. Nós podemos condicionar a nós fazermos boas decisões. É só nós querermos, porque nós temos a ferramenta para fazermos isso. Nós temos a palavra, nós temos a Escritura de Deus, que ela é inspirada por Deus e ela é útil para todo o ensino. E por que nós talvez não tomamos essas decisões? A palavra, ela é útil. Nós podemos escolher, assim como Deus falou para Adão e Eva: não coma. E por Deus ser amor, Ele cria um homem à imagem e semelhança de Deus, com a mesma capacidade de escolher amar a Deus. E você pode escolher amar a Deus. É uma decisão, não um sentimento. Você escolhe: Deus, eu decido, eu quero te amar. Eu decido não fazer isso porque eu te amo. E se eu fazer isso que eu estou fazendo agora, e se eu decidir tomar esse caminho, eu estou dizendo que eu não te amo, mas eu te amo, Deus. E eu decido te honrar e te obedecer a sua palavra. E nós podemos decidir: eu não vou comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque pouco importa o que eu penso, pouco importa o que eu acho, importa o que o Senhor diz. Eu te amo, eu decido te amar, Deus. Nós podemos decidir alegrar. Por que nós não nos alegramos então? Sendo que eu posso decidir ser alegre. Assim como o povo de Neemias diz: calai-vos, povos, pois hoje é um dia de alegria, e regozijem-se. Porque nós estamos lendo o livro da vida, e é o livro da lei, nós temos as instruções, o livro da lei fala para a gente se alegrar. Então para de chorar, povo, e se alegre. Nós devemos decidir alegrar. Por que nós não somos alegres? Por que a palavra de Deus não nos dá alegria? Por que a palavra de Deus não nos empolga muitas vezes? Por que nós muitas vezes não nos arrependemos? Sendo que a palavra de Deus se arrependa. Por que nós não temos paz? Por que nós ficamos ansiosos? Sendo que a palavra de Deus diz: não andeis ansiosos, tende paz, pois o fruto do Espírito é amor, alegria e paz. Você pode decidir ter paz na sua vida. Por que então nós não temos paz nas nossas vidas, sendo que nós podemos decidir ter paz? Por que nós não corrigimos o irmão? Por que nós não corrigimos os nossos filhos? Por que nós não repreendemos os nossos irmãos? Por que nós não somos justos? Pois toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão. A palavra serve para isso. Muitas vezes ele fala: irmão, deixa disso. Irmão, não faz isso. Para correção. A palavra ela serve para isso. Irmãos, vamos tomar boas decisões. Nós devemos corrigir uns aos outros para a educação na justiça, para nós sermos justos, nós sermos corretos e nós tomarmos boas decisões. A pergunta é: por que nós não fazemos? Por que nós não corrigimos? Por que nós não repreendemos? Por que nós não escolhemos amar a Deus? Por que nós não escolhemos se alegrar e termos paz? Coisas essas que nós somos instruídos pelo Deus. Nós precisamos decidir nos fazer.
E no livro de Neemias, voltando nele, é justamente isso que o povo decide. O livro de Neemias, capítulo 8, versículo 12, diz assim: Então, Neemias capítulo 8, versículo 12, ele vai mostrar a decisão do povo. Olha só qual foi a decisão do povo, depois de eles terem lido claramente e entendido. Versículo 12 mostra a decisão. Então, todo o povo se foi a comer, a beber e enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. E a lição que nós devemos entender, irmãos, que após nós termos as instruções e após nós termos entendidos, nós precisamos decidir fazer. A Bíblia narra que então todo o povo se foi. A Bíblia diz para nós não deixarmos de irmos à igreja congregar. Você vai na igreja? A Bíblia diz que eles comeram, beberam e enviaram as porções. Beber, comer e enviar são verbos de ações. O que nós precisamos fazer é decidir através de ações o que Deus quer para nossas vidas. E após nós entendermos o que Deus quer, nós devemos decidir fazer o que Ele quer. Assim como esse povo foi instruído na palavra de Deus, para eles lerem a palavra, para eles se alegrarem e para eles desfrutarem o que tinha de bom e do melhor de Deus, que era a palavra de Deus, e decidirem viver de uma maneira alegre. E a Bíblia narra, então todo o povo se foi. Poderia não ter tido esse versículo na história do povo de Israel. Poderia ter um versículo assim: e o povo decidiu não ir. Mas a Bíblia narra, o povo se foi, o povo decidiu ir. E sabe como que nós devemos fazer com o povo de Deus? Nós precisamos decidir ir segundo a palavra de Deus. Deus fala para a gente se alegrar? Se alegrar. Ah, mas eu não estou bem. É disso que Deus está falando. Mesmo você não querendo, você vai, mas eu estou ruim, estou com problema. A Bíblia fala, alegre-se. Mas eu estou ansioso, eu não consigo. Mas o Espírito é possível. Através do Espírito é possível você ter paz, pois a paz que excede todo o entendimento guardará a vossa mente em Cristo Jesus. E Jesus diz, o próprio Deus diz, transforme pela renovação da sua mente. Eu não consigo, eu não quero. É justamente isso que você tem que fazer. Você não quer ser alegre, você tem que ser alegre. Você não consegue ter paz, você tem que ter paz. Você tem que buscar a paz. Porque nós decidimos ser assim. Porque o próprio Jesus, não querendo, ele fala, Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Eu não quero, Pai. Eu não quero ir para o inferno. Eu não quero ficar longe de Ti, coisa que nunca aconteceu por 3 dias. Mas contudo, seja feita a sua vontade. Jesus não querendo, ele foi. Então todo o povo se foi. Você sabe o que Jesus fez por você? Sabe o que Jesus fez por você? Ele foi para o inferno. Sabe o que ele pede para você? Para que você decida ir por ele. Isso tem que decidir. Ele dá as instruções. Na sua infinita misericórdia, ele levanta pastores, ele levanta mestres, ele levanta líderes, ele conserva, ele guarda a sua igreja, ele guarda a sua palavra, ele nos instrui para que a gente possa decidir ir. Nós só precisamos falar, não, Deus, eu não quero, mas eu vou. Deus, eu não estou afim, mas eu vou. Eu não quero, mas eu vou ser alegre. Eu não estou afim, mas eu vou ter paz. Eu não estou feliz, mas eu vou me regozijar. Eu não estou afim, mas eu vou decidir fazer, porque o Senhor manda, e eu decido amar o Senhor, e eu decido obedecer a sua palavra. E dessa forma, para que você
ame a Deus, nós não precisamos decidir ir. E o nosso trabalho é tomarmos boas decisões. O que Deus nos dá é instrução. Na sua mão está o poder de decidir. Se você quer morrer ou se você quer viver. Mas se você decidir viver, o que Deus fala é: tenha uma vida em abundância. Seja abundante a sua vida. Se você decidir viver, então viva. Você quer o lado da vida? Você quer o lado de Deus? Que é o lado vitorioso? O lado da vida? Então vive em abundância. E decida viver, e decida ir para o lado de Deus. Amém? Vamos